Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo. De novo não, né? Vai. Você não enjoou da minha cara ainda. Eu espero que não, porque a gente está aqui se reunindo, se vendo há tanto tempo, mas eu já estou me acostumando com essa nossa maratona de lives. E olha eu falando antes de me apresentar. Calma, calma. Ó, para quem não me conhece, eu sou Marcos Martins, autor de Até que a Morte nos Ampare, Mortinha da Silvia. E como eu sempre digo, a nossa fábrica, ela é fantástica e todos os nossos encontros são únicos. Por quê? Porque essa maratona de lives aqui é para te ajudar a tirar o teu projeto aí da gaveta, sabe? Sair do papel e vir para o livro, seja ele digital, seja ele físico. É fazer você entender um pouco do mercado editorial e ver que, assim, por mais difícil que ele seja, ele é fantástico, né?
e eu gosto também de repetir, que essa fábrica, ela não é minha, ela não é sua, ela é nossa. E nós, quem estamos aí construindo o que é a literatura nacional. Então é muito bom ter você aqui comigo, sério. Comenta aqui de onde você está falando, se você já está acompanhando a nossa fábrica. Temos um Palumpas trabalhando arduamente aqui nessa semana, então comenta aqui pra gente, dá uma interagida, eu adoro ver o que vocês colocam. Ah, não, peraí. E ó, a produção tá me passando aqui, ó, que é profissional, tá passando aqui pra mim, pra eu não esquecer de te avisar do material de apoio. Marcos, que material de apoio? No último dia dos nossos papos, da nossa fábrica, no nosso último encontro, se você se inscrever em algum lugar aqui dessa live, vai ter um link de inscrição. Se você se inscrever lá gratuitamente, você vai receber um e-book. Mas não é um e-book qualquer não, tá? Aqui na fábrica a gente pensa em tudo. É um e-book com dicas muito valiosas de profissionais do mercado do livro para instruírem você a se lançar tanto por independente, tanto por editora tradicional, quanto via edital público. Olha só, você não vai perder, né? Então, ó, enquanto eu fico falando aqui, enrolando pra caramba, procura o link aí. Vai lá, vai rapidinho. Que tá, agora já não dá mais tempo. Deixa para depois, tá? Deixa para depois, porque hoje a nossa fábrica, ela tá mais especial ainda. A gente vai falar de um assunto muito delicioso, um assunto que está em todos os corredores dessa fantástica fábrica de livros. Acho que tanto eu quanto você, em algum momento, se você não gosta, você já gostou ou vai gostar dos deliciosos livros de fantasia. E quem vai falar com a gente hoje, ó, ela é jornalista, ela é uma influenciadora literária fantástica, incrível. Tá com coisa assim de 53 mil seguidores só no Instagram das book redes. E o conteúdo dela, gente, sério, eu assim sou muito fã, já tietei ela pra caramba. Ela se lascou na minha mão. Tietei muito ela. Inclusive, ela também é autora de fantasia. Tá vendo um livro novo por aí, muito incrível. Vem pra cá, Bianca Yang. Entra. Oi, gente! Tudo bem? Ai, tô muito feliz de estar aqui na Fantástica Fábrica de Livros com vocês, falando sobre fantasia. Oi, Marcos, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bibi, gente, aliás, ó, a gente quebra o Bianca, a gente quebra aqui, traz o Bibi, né, Bibi? O Porque Bibi, eu, o Bibi. não é? Porque eu mesmo já me referia a Bi como Bibi, por conta do Instagram, das book redes, inclusive, gente, ela tem um trabalho muito presente com lives, não é, Bibi? Sim, é. Bom, o Marcos falou um pouquinho, né, sobre o meu trabalho, então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o que eu faço, é só procurar @bibilendo. Era um nome que eu queria que fosse fácil, sabe, para qualquer um que escutasse, pudesse encontrar rápido. Bibilendo. Bibi, Simples, né, sim. E curtinho. ó, eu acho que a culpa é sua, porque eu já me sinto íntimo seu por conta desse Bibi. E Gosto. funcionou, Funcionou, não é? Então, funcionou total. Então, em todas as redes, vocês me encontram como Bibilendo, Instagram, Twitter. Vocês também ali vão encontrar um canal no YouTube que tá um pouquinho paradinho, mas assim, tá paradinho. Quem sabe a gente volte. E vocês também podem me acompanhar numa plataforma chamada Twitch, que a gente faz lives. Então, se vocês aí gostam de assistir alguém fazendo live de leitura, porque a gente faz live de leitura, viu? É só participar das lives de terça a quinta-feira, das 3 da tarde às 18 horas. Ela trabalha, hein, gente? Você pensa o quê? Você pensa o quê? Que, assim, vida de autora, vida de influenciadora literária, ela tá aí montada lindamente, porque eu amei esse look, Bibi. Eu amei, tá demais. Gostou? Eu amei, Ai, tá eu achei demais. que tá na vibes. Total na vibes. E olha que a gente não combinou. Mas é bem puxado, não é, Bibi? A gente trabalha pra caramba para trazer conteúdo, para fazer muita coisa legal, e é uma coisa que eu admiro em você. Por mais Sim. que tenha aí muitos projetos que você está engajada, essa sua simpatia, esse seu carisma, ele encanta muito a gente. Então é uma honra ter você aqui.
Ai, muito obrigada. Eu tô me sentindo honrada quando o Marcos fez esse convite para conversar sobre fantasia. Nossa, me derreti toda, eu fiquei muito feliz, animada, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre fantasia, vocês vão perceber hoje. Sou jornalista e quando eu me formei, eu decidi que eu queria fazer o meu trabalho de conclusão da faculdade sobre fantasia. Fiz um projeto bem legal e eu vou trazer bastante informação desse meu projeto, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão conhecer um pouquinho mais sobre a fantasia nacional e também como é que é o mercado. Não, vai ser incrível, já, porque antes eu sempre troco um papo com os convidados. Pro dia que eu fui trocar um papo com a Bibi, gente, eu tava aqui com a minha cadernetinha aqui, o meu negócio, lotei de coisa. Porque, Bibi, é legal até a gente já começar aí por essa pergunta. Muitos têm ideia do que é a literatura nacional, né? Então, os livros que têm mais potência, que mais saem. Mas vem cá, o que é a fantasia nacional? Como a gente pode definir? Tem uma receita de bolo para dentro do conteúdo? Como que é isso? Então, eu acho que é natural que algumas pessoas no nosso país ainda achem que a gente não escreve fantasia, ou se escreve, é uma cópia de muitas fantasias gringas, ou então é ruim. Isso vem, claro, de uma cultura, né, que a gente tem de não ter tanta leitura, tanto investimento, né, nessa formação de leitores, mas principalmente porque a nossa fantasia é muito jovem. Então, se eu for começar a falar o que é a fantasia nacional para vocês entenderem um pouquinho melhor e começarem a entender como que se configura a fantasia no nosso país, o que é a fantasia brasileira, eu já venho falar aqui, ela é muito jovem. Porém, ela já existe há muito tempo em alguns outros moldes. Porque a gente pode falar aqui, como até o Marcos antes disse, é delicioso falar de fantasia, porque é uma coisa assim que engloba muita coisa, é muito grande. A gente pode aí colocar várias coisas. E, inclusive, isso foi uma coisa bem legal, que agora vocês já vão ter essa curiosidade aí para conversar em alguns bate-papos. O Fantástico, ele é um grande guarda-chuva. Imagina que é um guarda-chuva enorme, e ali dentro você tem subgêneros. Então, a fantasia é um subgênero do fantástico. Porque no Fantástico a gente tem qualquer coisa que saia um pouco fora da nossa realidade, saia um pouco fora das nossas leis, do que a gente entende como é a nossa realidade agora, entendeu? Então a gente pode colocar fantasia, a gente pode colocar distopia, ficção científica, horror, sobrenatural, qualquer coisa assim que seja mais fantasioso mesmo, que o autor ele tenha liberdade ali de criar histórias que vão fugir um pouquinho da curva. Então, esse tipo de coisa já existe há muito tempo no nosso país, desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de conclusão de curso, eu encontrei um trabalho muito legal, que eu já até indico para vocês, que é dos professores Enéas Tavares e do Bruno Mantagrano. O Bruno é da USP e o Enéas ele é da UFSM. E os dois começaram a fazer uma pesquisa sobre exatamente essa pergunta. Onde que nasceu a nossa fantasia? E ali eles fazem assim um trabalho minucioso de mostrar que em textos clássicos, né, em autores clássicos, já existiam ali pinceladas do fantástico. Então, a gente pode falar que o Machado de Assis é um autor de fantasia em muitos momentos. Caramba! Porque ele coloca, exatamente, porque ele coloca histórias ali que têm traços fora da realidade, né? Então, você vai acompanhando o trabalho dos dois e você vai descobrindo como a gente já convive aí com essa coisa que é o real, mas a gente tem ali, por exemplo, um cadáver que conta a sua história. Então, isso aí, né, já é fantasioso. Até hoje a gente não. A gente tem um cadáver contando essa história, mas. Tudo bem que tem segundas-feiras que a gente está meio morto, mas né, não chega a Exatamente. Mas vamos supor aí que parou de bater o coração, né? Você ficou azulzinho. Essa história a gente já viu, né? Aí na nossa literatura. Opa! Literatura! Enrolei aqui a língua um pouquinho. Clássica.
E isso é fantástico, isso não existiu. Mas, quando a gente começa a estudar o que é a fantasia contemporânea, então essa fantasia épica, onde a gente tem fadas, guerreiros, Ah, eu adoro. trolls, exatamente, vampiros, enfim, essa fantasia contemporânea que a gente conhece, que é uma fantasia muito influenciada pela fantasia inglesa e norte-americana, a gente vê que a gente já é mais jovenzinho. E foi mais ou menos ali em 1999/2000 que a gente tem a chavinha virando no nosso país e a gente começa a criar a fantasia contemporânea com André Bianco. Então, eu trouxe até aqui o livrinho do André Bianco Uau! para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui é a chavinha que virou. Então, para todo mundo que é apaixonado por fantasia e quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da fantasia brasileira, aqui, ó, importantíssimo conhecer André Adorei. Bianco com o Sete. O Sete é uma fantasia que ele lançou de forma independente em 99. E a gente tem aqui uma história onde tem uma caravela do século XVIII, mais ou menos, que acabou ficando encalhada no litoral de São Paulo. E daí, certo dia. Menina, aqui do lado, tipo, Então, você já no litoral de São Paulo, exatamente. já. Ai, meu Deus. Exatamente. E daí eles acabam encontrando essa caravela e eles vão mexer na caravela e tal e descobrem que tem uns caixões lá selados, lacrados. E daí é Uau. óbvio, né, que o ser humano curioso como é, ele vai lá e decide abrir esses caixões. O que acontece é que eles abrem caixões onde vampiros estavam adormecidos. E daí eles se soltam aí pela cidade e começam a caçar a galera. Isso aqui fez um sucesso em 99, quando as livrarias não tinham fantasia nacional, de forma alguma. Não se via fantasia nacional nas prateleiras. E Caraca. conversando com o Enéas Tavares, que foi esse pesquisador, ele disse que nessa época ele ainda morava com os pais, então ele saía muito com os pais, ia nessas livrarias e tudo mais, e ele fala que ele se arrepiava porque ele entrava na livraria e via esse livro aqui estampado na parede, muitos e muitos livros. Então, Marcos, te respondendo, Caramba. a fantasia nacional, ela é uma fantasia que ela já perpassa a nossa história, porém em detalhes pequenos, assim, que você sente ali sendo colocados, mas não de forma isso é uma fantasia. Não, é uma realidade, mas que eu pincelei aqui com uns toques mágicos, só para deixar mais, sabe, mais fantasioso, mas ainda é a Demais. realidade, é a nossa vida. Porém, foi aqui com André Bianco, alguns autores, um pouquinho antes dele também, ao mesmo tempo, também já estavam trabalhando essas fantasias mais contemporâneas. Porém, o grande sucesso foi com o Bianco. Então, eu posso dizer que a nossa fantasia nacional começou em 99, 2000. E é aí que a gente começa a entender um pouquinho mais o nosso mercado editorial atual. Ai, que demais. Vocês estão vendo que a gente vai sair daqui com uma lista de livro, se deixar, né? Ó, eu já quero. Eu não conheço esse livro, você já deu todo. Falei para vocês, gente, que ela é influenciadora literária. Ela falou pouco, mas eu já tô aqui assim, meu Deus. Quero ler! Quero ler, eu preciso conhecer essa história. Que demais, Amo. Bibi. É muito legal ver realmente que tem todo um contexto histórico e entender também de onde vêm as nossas referências para a fantasia. Porque, realmente, essa fantasia mais ligada à cultura inglesa, como você falou, né? Que a gente traz muitos personagens, as fadas, tem as guerras, eu acho que tem muita guerra também no Sim, meio. É, é tudo cavaleiros. é tudo muito legal a gente consumir esse tipo de fantasia, até porque uma fantasia é legal, né? É legal de ler, de ter, só que se atentar também de que nós temos livros nacionais dessa fantasia toda, e você trazer uma referência dessa, e eu acredito que você tem até várias outras de exemplo, é muito legal para quem está assistindo e pensa, poxa, eu quero entrar no mercado da fantasia, né? Se sinta motivado para isso, porque não é um mercado tão fácil, né, Bibi? Não é nem um pouquinho fácil. Agora que a gente entendeu que começou ali em 99, 2000, a gente começa
a analisar um pouquinho sobre o que é o nosso mercado atual. Então, se a gente for ver aí, tem o quê? 30 anos, né? No máximo, eu digo assim, que começou. Aí, agora, se for contabilizar o Vianco, foi 20 anos, né? Então, temos o quê? 20 anos de história do nosso mercado editorial, de fato, voltado para a fantasia, do tipo, isso aqui é um livro de fantasia, não é um livro que fala sobre a vida cotidiana com pinceladas mágicas. Não, isso aqui é fantasia. Eu vendo como um gênero de fantasia, eu, autor, bato no peito e falo, eu escrevo fantasia. E isso é uma coisa que é muito difícil ainda de a gente aceitar que a gente não vai ser diminuído, porque no início existia essa dificuldade de falar que o autor brasileiro escrevia fantasia, porque como a gente falou, né, existia fora do nosso país, mas no nosso ainda não era uma coisa natural de ser dita, do tipo, eu escrevo fantasia. Então, para esses primeiros autores foi muito difícil, e eles foram desconstruindo isso aos poucos, e eu posso dizer que até uns 2 anos, 3 anos atrás, ainda era pouco falada a fantasia no nosso país. Começou a ter uma viradinha de chave por causa da pandemia. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, assim. Mas eu diria que a gente está vendo uma mudança. E isso também acontece, esses autores, assim, de eles acabarem se inspirando muito nas fantasias gringas lá do início, né? Que a gente vê, assim, às vezes, algum autor fazendo uma fantasia no Brasil, só que com inspiração de realidade norte-americana ou gringa, né, seja qual for, porque ele ainda sente essa cultura do vira-lata que a gente acaba falando, né? Que Demais, existe no nosso Bibi. país. Então, Sim. assim, talvez quem está assistindo agora o vídeo pode até pensar em algum momento da sua vida que você olhou um filme nacional ou você assistiu uma série, leu um livro, escutou uma música nacional e automaticamente pensou: ah, não gostei porque é nacional, ou não gosto porque é nacional. Eu tenho certeza que em algum momento isso passou pela sua cabeça, tá tudo certo. Tá tudo A certo. gente Essa não vai te cultura. julgar. Exatamente. Não vamos te Não, julgar. não. Estamos todo mundo aqui juntos porque é uma cultura enraizada na nossa mente que aos poucos está sendo desconstruída. Então, a cultura do vira-lata é nada mais do que você basicamente não gostar da própria produção cultural do seu país. E é por isso que muitos autores acabaram tentando trazer aí uma influência gringa para, de alguma maneira, ter vendas, né? Fala, oi, tudo bem? Consome aqui, ó, tá mascarado, né? Exatamente. Quantos autores aí a gente pode ter já visto usando até pseudônimo com um nome mais Nossa. norte-americanizado para poder conseguir vender? E assim, gente, se você for parar para pensar, isso não é. Ah, o autor ele tem culpa porque ele deveria, né, bater de frente e fazer isso, essa mudança. É muito bonito a gente falar assim, mas a mudança acontece dos leitores. Então, Nossa. assim, né, a gente tem que ter aí uma consciência de que o leitor acaba influenciando muito como que a fantasia no nosso país vai se portar, vai estar, né, presente. Então, assim, a fantasia gringa, ela acaba influenciando muito a nossa fantasia nacional. Ainda. Porque a gente ainda tem leitores com síndrome de vira-lata que não gostam muito de ver nomes brasileiros ali estampados nos personagens. Gente, assim, tem leitor que não gosta de ler uma Maria, um José ainda ali numa fantasia. Quer que seja um Matthew, um Jack, uma Bibi, eu Rose. já tenho o ranço inverso. Quando eu vejo que o nome é muito difícil, nem meu cérebro passa direto. Exato, exato. Ele passa assim. Isso, é bem isso. Então, é bom porque a gente já conseguiu se desconstruir um pouco, né? Uhum. Mas daí a gente também já tem umas mudanças, assim. A gente já tem alguns autores que começaram a pensar: não, peraí, vou fazer aqui uma fantasia que seja do meu país mesmo, né? E eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 fantasias que são super brasileiras, que é Porém Bruxa é da Carol Chiovato.
Essa daqui é uma fantasia que se passa no centro de São Paulo, tá? Uau! Exato. E a Carol Kiovato, ela vai publicar com a Suma, que é um selo da Companhia das Letras. E até eu gosto de falar sobre a história dela para você aí, autor, que ainda quer tomar coragem de começar e tal. A Carol, ela lançou esse livro aqui com uma editora menor, uma editora independente, lançou Porém Bruxa, deu certo, vendeu ali alguns exemplares, começou a crescer entre o público, os leitores começaram a gostar. Ela lançou mais um, que é o Sense8 nível 5, que está ali na minha estante, inclusive, que daí já era uma ficção científica, chamou a atenção da Companhia das Letras, que é uma grande editora no nosso país, ela é enorme, entendeu? Então, assim, hoje ela vai publicar com a Companhia das Letras. Então, para você ver aqui como uma autora que lançou uma fantasia tipicamente brasileira, porque se passa em São Paulo, fala sobre a cidade de São Paulo, metrô, ela traz toda essa carga paulista. E aqui a gente tem, então, uma história que a gente fala que é uma baixa fantasia, porque ela se passa no nosso mundo, né? Porém, existem bruxas, existe uma investigação, é muito legal, tá? E o segundo que eu trago já é uma fantasia nordestina, porque aqui a gente tem o Para Onde Vão as Sombras, da Jade Nalana, e aqui se passa na Paraíba, e a gente tem um mundo que ele tem duas dimensões, tem a nossa dimensão e a dimensão da cidade invertida, onde algumas pessoas são levadas para lá, acordam lá sem saber o que está acontecendo e descobrem que tem uma guerra acontecendo lá entre duas facções. E, bom, lendo você entende mais. E aqui Olha tem... só, dá vontade de saber, ela lendo você entende mais. Já vai anotando, pessoal, para a gente poder ler depois. Exatamente. E eu só queria enaltecer um pouquinho esse livro aqui, porque ele é uma ode aos livros, basicamente. Então, nós, leitores, que amamos livros, aqui é basicamente um livro escrito para falar de leitores, para falar de livros e o nosso amor pelos Uau! livros. Então, leiam, é muito bom. Para Onde Vão as Sombras. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de duas fantasias que se passam no nosso país, com citações de lugares do nosso país, lugares onde você provavelmente passou ou vai conhecer em algum momento, né? Então, sim, Marcos, começou a ter essa mudança. A gente, além de ter fantasias épicas muito boas aqui no nosso país, que são de mundos criados da cabecinha do autor, também temos fantasias que se passam no nosso país e não mais em Nova York, ou na Inglaterra, ou na Escócia. Entendeu? Os autores estão começando a sair um pouquinho desses lugares mais longes, assim, e trazendo para o nosso país. É basicamente isso. Eu acho que a gente está crescendo, mas a gente já pode ver aí uma mudança significativa. Isso motiva muito, Bibi, né? Parando para pensar, assim, quem está assistindo e pensa, poxa, mas eu escrevo fantasia, e onde que eu me encaixo? Cara, olha o case de sucesso que a Bibi trouxe para gente, não é? Exatamente. Ela começou por uma editora pequena, a autora começa por uma editora pequena, foi assim comigo também, viu, Bibi? Olha que legal. Nessa questão de você lançar, e aí você lança por uma editora pequena, começa a fazer um barulho, e alguma editora tradicional, bacana, que acompanha o nicho do seu livro, te chama e te abraça. Isso é muito especial, galera, porque vale a pena a gente tentar, vale a pena a gente tirar o nosso universo ali do projeto e trazer para o nosso mundo, mesmo que não seja da forma que a gente sonha agora. Eu estava até falando para a Bibi, será que a gente fala para o pessoal na live que, infelizmente, ninguém de Hollywood vai bater na porta, vai descobrir, assim, e falar, olha, toma um contrato trilingüe para você, sabe? Exato. Não é? Exato. É muito de se Falou, lançar. falou perfeitamente, Marcos. Inclusive, isso que você falou, eu vou até te acompanhar e reiterar o que você disse por experiência minha e eu acho que o Marcos vai se identificar. Quando a gente ainda não conhece um pouquinho do mercado e tem esse sonho de escrever, a gente começa a se comparar e a visualizar uma carreira de sucesso de escritores gringos. Então a gente vê esses autores, não é, Marcos? Esses autores aqui que a gente costuma ver lançando seu primeiro livro e virando best-seller e ganhando rios de dinheiro e vivendo só da escrita e um sucesso leitor. Com 3 Lulu da Pomerânia, né? Exato.
Gente, uma coisa que a gente, quando começa a entender um pouquinho mais sobre o mercado editorial no Brasil, percebe é que se espelhar nesse tipo de carreira que não é o do nosso país, só vai te deixar para baixo e frustrado, porque essa não é a realidade do nosso país. E, ai, Bibi, então você quer dizer que a nossa realidade é ruim, não sei o quê? Não, calma. A nossa realidade é diferente. A gente vai ter barreiras um pouco maiores do que né, nos Estados Unidos, por exemplo, por causa realmente da situação, né, do nosso país, enfim, é totalmente diferente. Brasil, Estados Unidos, a gente sabe. Mas no Brasil, você consegue sim escrever, publicar, você consegue ter leitores. A gente não vai te prometer, né, Marcos, que você vai ser um best-seller no seu primeiro livro, que você vai, nossa, conquistar vários leitores, uma editora tradicional já vai olhar para você e vai querer te publicar. Talvez não. Mas o trabalho, se for acontecendo, se você não desistir, você vai colher frutos, entendeu? E vai ter algum momento ali que você vai perceber que às vezes você desejava uma coisa que você nem precisava de tudo aquilo, sabe? Porque os livros, quando você trabalha com livros, quando você investe seu amor no livro, ele já te retorna isso, sabe? É muito bom. Nossa, você falou tudo, porque é exatamente isso. A gente entra nessa comparação de querer saber como que está sendo para um, para outro, o que está virando mais. E é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, sempre mesmo, assim, para todo mundo que a gente entra nesse assunto, vamos compreender os caminhos que a Bibi toma, que o Marcos toma, que todos os autores tomam ou tomaram, mas a gente não vai seguir os mesmos, a gente vai traçar a nossa própria rota, não é? Exato. Conhecer os caminhos nos dá liberdade de construir o nosso, de trilhar o nosso. E não tem coisa melhor do que isso. Eu me inspirava em autores que hoje em dia eu olho e falo, cara, foi totalmente diferente para mim, mas foi ótimo. Mas, tipo, ele virou à Exato. direita, eu virei à esquerda, só que os dois estão bem. E o que a Baby traz, gente, é muito, muito importante. Então, se você escreve fantasia e tá aí, ai, mas será? Não, não, não será. Começa, dá o primeiro passo. Segue pessoas, segue autores, né, Bibi? Que escrevem o gênero que tu curte para você acompanhar, ver o que tá rolando, se atualizar, não é? Perfeito. Essa é outra dica, sabe? No meu trabalho de conclusão de curso, uma das perguntas que eu mais fazia para os autores, os editores, enfim, agenciadores literários que eu conversava era: tá, então se a gente tem um mercado que é mais frágil, que tem menos dinheiro do que um norte-americano, né? Porque também tem isso, né? O nosso mercado ainda tem pouco investimento. Como é que a gente faz, então, para a gente crescer, assim, né? De onde que a gente arruma essa força? E, assim, absolutamente todos falaram que no nosso mercado editorial, a gente só vai conseguir fazer ele crescer de forma individual se for coletivo. Ou seja, se todo mundo der as mãos, literalmente, se a gente abraçar um ao outro, o sonho do outro e apoiar. Então, por exemplo, conheço o Marcos, eu vou ajudar o Marcos, eu vou ali dar o apoio para o Marcos que eu puder, e vice-versa, entendeu? E daí, isso eu falo você como leitor que está assistindo essa live, né? Você como leitor, você tem que ali, né, abraçar os autores. Você como autor tem que apoiar os seus colegas, porque a pior coisa é a gente ter essa competitividade que não leva a lugar nenhum. Então, autor, a primeira coisa que você tem que tirar isso da sua cabeça é: você não deve ser o best-seller, o único que vende. Ah, eu não posso indicar outros livros porque senão vai rivalizar com o meu, enfim. Isso aconteceu muito no passado, assim, de autoras, autores, enfim, achar que não, enfim, que era uma rivalidade, que o que vendia mais era aquele que trabalhava sozinho. E a gente vê que isso é diferente hoje, que para a gente crescer, você precisa ter uma rede de apoio, ou seja, conversar com outros autores, conhecer eles, ainda mais que a gente hoje tem internet, então você dá seguir, né, um autor ali no Instagram, no Twitter, já é um meio caminho andado, porque daí você vai acompanhar ele, vai entender um E pouquinho ó, mais. gente, não cortando a Bibi, mas assim, eu quando comecei no Instagram,
há pouco tempo, entrei no perfil da Bibi, eu falei isso para ela, eu entrei no perfil da Bibi, falei, tá, deixa eu ver como que faz conteúdo. E eu comecei a seguir a Bibi, acompanhar tudo que ela estava lendo, que ela estava fazendo, os reels que ela estava fazendo, as hashtags, e ela foi uma mini escola que eu peguei assim, a gente nunca tinha trocado uma palavra. Esse é o poder da influência e esse é o poder da parceria, de se Exato. inspirar, não é? Exato. É exatamente isso. É você, às vezes, mandar uma mensagem, uma DM, comentar. Nossa, que legal, vi que você está escrevendo um livro novo. Ó, meu apoio aqui para você conseguir terminar. Ou que nem, né, o Max falou, nossa, eu adorei aquele seu vídeo, ficou muito legal, vou até aqui gravar um inspirado nele. E vice-versa, sabe? Então, eu acho que esse também é o caminho, sabe? E, autor, se você quer se lançar no mercado, não tente fazer isso sozinho, que é ainda mais difícil. Siga autores no Twitter. E assim, olha, é uma comunidade que você seguir um, daqui a pouco você já segue 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente vai brotando, assim. Hoje, hoje eu posso dizer, nossa, eu posso dizer com todas as letras aqui, que em 2020, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo literário, né, durante a pandemia, eu só tinha ao meu redor influenciadores digitais, assim, de falar de livros, né? Como a gente fala, bookstagrammer ou booktuber, enfim, né? Bookstreamer. Eu só tinha eles. Conforme eu fui vendo que eu queria me distanciar um pouco da leitura de fantasia gringa, queria começar a encontrar a fantasia nacional a partir de 2021, foi quando eu comecei a seguir autores, e hoje eu posso dizer que eu tenho, assim, metade influenciador, metade autor. Eu tenho muitos amigos autores. Eu fiz uma maratona literária que, olha, até agora eu não aceito que eu não... Nossa, gente, eu ainda não estava tendo um papo assim mais íntimo com o Marcos e acabei, né, não conseguindo convidá-lo, mas eu Mas fiz uma maratona na próxima a gente Marcos. tá. Exato. Uma maratona de escrita com autores, então eu organizei eles para trazer para minha plataforma para os meus seguidores conhecerem eles. E agora, enquanto eu estou escrevendo meu livro, né, que eu vou publicar ele em julho, se der certo na Bienal, eu estou tendo um apoio absurdo, um apoio absurdo de autores, entendeu? Então eu sei que quando eu publicar meu livrinho, vai ter vários autores amigos que vão comentar, Eu vão vou falar. estar lá. Eu já falei que eu vou estar lá de qualquer jeito. Ai, De querido! qualquer forma. E, Bibi, aproveitando que você falou do seu livro, conta pra gente, assim, uma... Pensei nisso agora, assim, como que tá sendo para você Ótimo, escrever, assim... ótimo. É de fantasia o seu livro, não é? É de fantasia, o meu é uma fantasia épica, ou seja, uma fantasia que se passa num mundo criado por mim, com 5 reinos, um sistema totalitário, uma personagem que ela acaba cometendo um crime para ser presa e ser sentenciada à prisão de Ínsula, que é o nome do continente que eu escrevo, e lá ela vai tentar recuperar algo que está dentro dessa prisão, que fica dentro de uma montanha, é uma coisa bem assim, Uau! né? É uma fantasia bem épica, bem inspirada assim nos clássicos, em Trono de Vidro, quem conhece pode estar assistindo. Enfim, então comecei a criar essa ideia lá em 2018, numa aula de escrita criativa. Inclusive, outra dica: se você puder, faça aula de escrita criativa. Tem vários cursinhos legais aí pela internet, YouTube, vale muito a pena. Foi ali que eu tive essa ideia. E daí, conforme foi passando o tempo, eu fui matutando essa ideia, mas eu não conseguia escrever porque eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando fora de casa, então eu não tinha definitivamente tempo para escrever um livro, né? Não tinha também conhecimento, não tinha segurança. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com livros, de fato, que eu percebi, não, eu acho que assim, minha vida chegou num ponto onde eu tenho condições de escrever um livro e eu quero muito escrever um livro. E eu comecei a escrever esse livro, assim, escrever, eu digo, organizar o livro no Porque meio do tem ano todo um passado. rolê, né, Bibi? Tem Porque assim, todo tem um rolê. autores e autores. Eu acho que esse papo aí é até legal, assim, futuramente a gente até organizar, né, Marcos, um papo de falar quais são os tipos de autores.
técnicas, blá, blá, Aham. blá. Isso aqui, ó, se deixar, a gente acaba falando um monte. Mas tem 2 tipos de autores clássicos, que são os autores arquitetos, que são aqueles que primeiro ficam arquitetando um monte o livro antes de escrever, pensando em os capítulos, qual é a história, início, meio e fim. Pronto, já pensei em tudo, agora eu vou escrever. E tem os autores jardineiros, que são aqueles autores que simplesmente sentam e começam a escrever o que vem na cabeça e vai construindo a história ali na cabecinha dele até terminar o livro. Então, eu sou uma arquiteta, então eu fiquei ali meses e meses estruturando minha história, entendendo o que eu queria passar com aquela história, quem eram os personagens. E daí, de fato, eu comecei a colocar a mão na massa em novembro de 2021. E eu ainda não terminei o livro, mas eu estou no final, Marcos. Está quase saindo. Nossa, Bibi, eu tô acompanhando tudo, assim, tô vendo cada momento, e é legal, porque eu acredito não, é colocar um filho no mundo, Nossa, não Marcos, é? eu já falei isso nas lives, parece que eu estou parindo um filho, eu É estou isso dando à mesmo, luz. é Mas isso assim, mesmo, é total. um trabalho de parto assim de meses, entendeu? Eu tô super ansioso, Ai, deve estar sim. incrível pelo pouquinho que você foi jogando pra gente aqui. Ai, Já fiquem de olho, viu, pessoal? Sigam a Bi, segue ela lá, já fica de olho porque vai sair. Talvez eu seja o primeiro a comprar, tá? Tem esse. Eu já estou de olho. Não queiram competir comigo. por Aqueles, né? favor. Ai, Mas eu tô. É legal, Bibi, é legal ver, e é legal ver também que o mercado editorial ele precisa de mais mulheres na fantasia. sim. Eu acho muito potente a sua presença dentro da literatura, arquitetando tudo, escrevendo tudo. E dá para ver que, assim, vai ficar fantástico só pelo que você trouxe no nosso papo, na nossa conversa agora que a gente está tendo, dessas estruturas da fantasia. E você falou das estruturas, eu fiquei meio curioso aqui, Bibi, aqueles. Eu fiquei meio curioso. Você falou de alguns tipos de fantasia, certo? E existe mesmo, assim, tipos de fantasia? Quais Ai, são eles? amei que você puxou esse papo, gente. Eu tava me segurando aqui, eu não sabia se a gente ia ter tempo para falar. É ótimo, porque você aí é autor que ama fantasia de modo geral, mas não conhece ainda muito, porque é natural, né? A gente, como eu falei, fantasia é muito nova, às vezes a gente não tem ainda um conhecimento. Eu mesma fui conhecendo ao longo do tempo, mas eu vou mostrar até. Eu tenho dois livros aqui comigo. E eu vou mostrar para vocês o exemplo, tá? Meus. Adorei, já Eu tenho, adorei. é ótimo. Eu tenho 3 contos publicados já por antologias com algumas editoras, né? E aqui, né, nesse livro que se chama Aventure-se, eu tenho um conto que é uma fantasia alta. Ou seja, é uma fantasia que engloba esse mundo épico, esse mundo criado pelo autor, com novas leis, novos seres, onde que o humano que a gente conhece no planeta Terra, vivendo em 2022, não existe. É um outro planeta, ou então é uma outra configuração de mundo, como se o Big Bang tivesse existido e depois não se formou a Pangeia, se formou outra coisa, a gente conseguiu outra coisa, entendeu? Então, fantasia alta, sai da nossa realidade. Então, aqui tem, né, o meu conto Antes da Montanha, que é até um prequel, ou seja, é uma história que se passa antes da história do meu livro. Então, a gente tem aqui, né? Prequel. Adorei, adorei. Exato, Então a gente exato. já vai ler esse, entendeu? A gente já Pronto, vai ler esse para ficar aqui antenado. Não, pronto, muito, muito exato. 10 isso de Inclusive, fantasia, de alta fantasia, muito 10. exato, e inclusive quem lê o conto aqui, que como ele se passa antes, já descobre o que a Kalina, que é minha personagem principal, ela quer encontrar na montanha, né? Então já entra no livro já sabendo e já acompanhando ali a saga dela. Bibi, a gente vai Bom, sair daqui com uma lista de livro, Bibi. amo, é assim que Adorei. é bom. E daí essa é a alta fantasia. E a outra é a baixa fantasia. E daí aqui a gente tem o Grimório Encantado, onde a gente tem aqui um conto meu que se chama A Improbabilidade do Caos, que é um conto que eu escrevi e que se passa numa cidadezinha fictícia do Brasil chamada Três Coroas, Três Cristais,
Calma aí, 3 cristais, já mudei porque 3 coroas existe, 3 cristais. Adorei, muito bom. E aqui nessa cidadezinha de 3 cristais, a gente tem uma personagem principal que trabalha nessas lanchonetes de beira de estrada, onde que ficam passando só caminhões, e você não vê uma viva alma lá chegando para tomar um cafezinho. Até que um belo dia, tá chovendo muito, e ela tá lá, basicamente contando só os caminhões e os carros que passam, e ela vê uma pessoa chegando no meio da chuva, abrindo a porta da lanchonete e entrando. E depois que ele entra, muita coisa acontece dentro daquela lanchonete. Tô me coçando aqui, Bibi. Então tem que ler a Infobridade de Causa. O que eu quis dizer? Aqui se passa no nosso mundo. Existe um presidente que nem sempre vai ser dito qual é o presidente, mas é um presidente que é o que a gente conhece, são as leis que a gente conhece, as casas que a gente conhece, famílias que a gente conhece. Isso aqui é uma baixa fantasia, então. Não quer dizer que tenha menos fantasia, que tenha menos magia, mas ele não é num mundo que a gente não conhece. É o nosso mundo, só que vive paralelo à fantasia. Por exemplo, Harry Potter, baixa fantasia. Por quê? Porque ele está numa escola de magia, porém existem os trouxas. E os trouxas estão onde? Na nossa realidade. Então, traz a nossa realidade para paralelo a um mundo fictício. Mas ele é ancorado no mundo dos trouxas. Eles se escondem dos trouxas, porque os trouxas são a normalidade. E o da alta fantasia, um exemplo muito bom, é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não se passa no nosso mundo. É um mundo completamente diferente. Em nenhum momento é citado os humanos e as cidades que a gente conhece, né? Tóquio, Moscou. Não, é um outro mundo. Então, bons exemplos para vocês conhecerem. Então, é aí que vocês têm para autor. Quero escrever uma fantasia épica. Alta fantasia. Não, quero escrever uma fantasia que se passa aqui no nosso mundo com lobisomens e vampiros. Baixa fantasia. E daí, essas são as nossas grandes duas divisões. Mas entre elas, Marcos, a gente tem steampunk, que é uma fantasia que se passa muito inspirada na Revolução Industrial. Então a gente consegue. Eu amo steampunk, então Revolução Industrial. A gente vê máquinas a vapor, pessoas usando aqueles vestidões, e ao mesmo tempo a gente vê magia. É bem Tim Burton, né? Você falou assim, agora me veio uma referência. Bem Tim Burton. Exatamente. A gente tem Dark Fantasy, que já é uma fantasia mais obscura ali, mais dark, que a gente vê a fantasia até acontecendo coisas mais pesadas, tipo assassinatos, coisas mais pesadas mesmo, sabe? E daí isso é uma fantasia mais para adultos, né? Então, maiores de 18 leem Dark Fantasy. E assim vai indo. A gente vê aí vários tipos de fantasia com pinceladas aí de outros estilos. Então, você, autor, que gosta de fantasia e quer começar a conhecer um pouquinho mais, você vai ter várias informações aí para conhecer sobre esse gênero. E, Bibi, é legal você falar isso, que quando eu escrevi o Até que a Morte nos Ampare, eu pensava, poxa, por que eu não tinha esse conhecimento das fantasias em si? Porque eu sou um misto do arquiteto com o jardineiro. Uhum. Eu tô aqui, ó, colando os meus post-its, mas aí eu já tô aqui do outro lado escrevendo, senão eu esqueço. Talvez seja um pouco do signo também de peixe. Você é o paisagista. Você é o Mentira! paisagista. Você vem no meio, entendeu? Adorei, Vivi, adorei. E quando eu lancei, eu fiquei, cara, será que é uma fantasia? Será que não? E aí alguns leitores, conhecendo a obra, falaram, Marcos, isso aqui é uma fantasia sobrenatural. Sim. E aí eu, caramba, eu já sabia aqueles, né? Eu já sabia. Foi total proposital. E é bacana, pessoal, conhecer antes, assim, para a gente também conseguir planejar nossas histórias, viajar melhor. Eu acredito que a criatividade, quando ela, isso ao meu ver, quando a gente dá alguns limites do qual caminho vamos seguir, tudo flui melhor dentro da escrita, quando a gente estabelece ali as regras para nossa criatividade. Total. E focar também nisso, né, Bibi? De escrever, mas também não deixar na gaveta, não deixar só e ir procurando um caminho legal para trazer essa história para o nosso mundo.
Exatamente. Agora é legal até a gente então entrar numa parte bem interessante que é como que eu publico, né? Então, você é autor que nunca soube por onde começar e acha que a única maneira é publicando com uma editora tradicional e nossa, tá tão difícil, como é que eu vou enviar para uma editora porque eu não sei nem como eu vou chegar até ela. Já mudou isso hoje em dia, sabe? Você é autor, você não precisa mais esperar por uma editora. Existe várias formas de você publicar hoje na internet, mas a principal é através da Amazon, né? Que é um site gigantesco aí de vendas, né? Mas para a parte dos livros, ela é absurdamente famosa, né? Então, você consegue hoje escrever o seu livro por conta própria, você consegue pagar por profissionais, se você tiver condições, né? Pagar por profissionais para revisar o seu livro, fazer uma leitura sensível, às vezes, quando o seu livro aborda alguma minoria, né? Muito importante isso. Se você Demais. aborda algum tipo de minoria no seu livro, né? Pessoas negras, né? LGBTQIA+, tente sempre passar por uma leitura sensível, porque pode ser que você de alguma maneira ali não abordou da forma correta. Então, é uma boa dica, sempre passe por uma leitura sensível. Você consegue fazer a sua própria capa, diagramação, tudo por conta própria, e você consegue colocar lá na Amazon, e a Amazon, ela fica com uma porcentagem, você fica com a maior parte, e daí você consegue vender, né, de forma digital, eu digo. E você também pode simplesmente organizar ali, ver algumas dicas no YouTube de como fazer a publicação física. É um pouco mais caro, mas se você tentar organizar algum projeto, por exemplo, no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, você hoje já consegue pessoas que te apoiam comprando livro antes de você publicar. Então, tem várias formas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a fantasia no Brasil, ela é majoritariamente nesse sistema de publicação independente. E é por isso que eu não conhecia tanta fantasia. É por isso que você não conhece tanta fantasia nacional. Porque provavelmente você se baseia o quê? Ali, nas grandes editoras, como eu também. Você vai lá ver, o que a X tá publicando? Tá publicando isso, isso, isso. Legal. Quem são os autores? Gringos. O que a Y tá publicando? Gringos. Porque ainda as editoras ainda estão publicando muito mais fantasias gringas do que nacionais. E eu entendo ambos os lados. Eu entendo a editora, porque a editora é uma empresa e ela precisa publicar livros que vão vender, e a gente conversou sobre a síndrome de vira-lata, né? Então, não adianta de nada a editora publicar lá o nacional se você, leitor, não vai comprar porque tem um pezinho atrás de que, fantasia nacional, não sei se vai ser muito bom. Nem dá chance para fantasia nacional e já torce o nariz, né? Então, pode ser que você não seja assim, leitor, autor, né? Mas você provavelmente conhece alguém assim, então já dá uma puxadinha na orelha dessa pessoa. Mas também, né, eu entendo o lado dos autores que acabam, porque eu também sou uma autora, né, que também acabam pedindo assim, alô, editoras, vamos investir na gente, nós existimos. Por favor, sinal de fumaça aqui, ó. Exatamente. Não Então, nos esqueçam no churrasco. por favor, a gente vai trazer o refri, a gente tá aqui, entendeu? Mas, então, enquanto as editoras grandes ainda não dividem essas publicações com mais autores nacionais, a gente vai estar publicando de forma independente. Isso é muito bom, porque a gente publicando de forma independente e não deixando na gaveta, como o Marcos falou, a gente conquista um público de forma orgânica ali, né, sem ser por editora. Então, nós, do nosso trabalho, a gente vai conquistando esses leitores. E tendo muitos leitores, a editora, opa, olha ali, né? Aquela autora ali tá vendendo bem. E é bem isso, Bibi. Só que aí o que a Bibi trouxe é muito importante. E acho que ela vai também pensar sobre isso que eu vou falar agora. Eu conheci autores que fizeram todo esse trâmite, se lançaram independente, construíram o seu público, bombaram, e aí a grande editora veio, toque, toque. Olá, você? Não, não quero. Não, mas não quero. Não é? Não tem isso, Bibi? De autores que não Tem. simplesmente mudei de ideia, eu vou continuar como independente.
não é? Exatamente, tem. E daí vai muito da escolha do autor. Se ele quer continuar com a carreira dele ali no independente, porque com toda certeza o autor independente ganha mais porcentagens do que no tradicional. É natural, afinal, no independente é você que investe todo o seu dinheiro ali para publicar. No tradicional, é a editora que vai basicamente custear ali a publicação, enfim, e dela fica com uma porcentagem maior. Mas assim, vou te falar, a editora não fica com uma porcentagem tão grande assim, não, tá? Porque hoje o custo para se produzir um livro, para colocar em livraria, para você conseguir, enfim, dividir todo o valor, vamos supor, você, autor, vai ficar com 10%, a editora ali vai ficar com. Pequenas editoras ficam com 25 a 30, grandes editoras pode ficar com um pouquinho mais, dependendo da tiragem, né? Então, assim, você vai ganhar menos, mas de alguma maneira você também vai ter menos dor de cabeça, você vai deixar meio que na mãozinha de outras pessoas ali para fazer. E também, a longo prazo, você vai ter mais livros assim publicados de forma tradicional, e daí você vai ver qual é a maneira que você quer levar a sua carreira. Mas existem essas duas formas, e as duas são ótimas, entendeu? Então, só não deixa na gaveta. Não, ai, Bibi, é sério, assim. Gente, eu falei para vocês que ela era maravilhosa? Não falei para vocês? Ó, ela trouxe aqui os caminhos e fica a critério aí de quem está assistindo, de quem está pensando em se lançar, vivenciar isso, não é, Bibi? Se permita Exatamente. vivenciar. Não tenha medo da autopublicação, porque às vezes você se lança e gosta tanto de se lançar que chega a hora do tradicional, não faz mais sentido. Ou faz sentido, como a Bibi falou para a gente aqui agora. E a importância de levarmos o nosso livro. E aí, Bibi, o que eu gostaria de acrescentar com uma coisa, que o Até que a Morte nos Ampare, ele tem uma noiva na capa, metade caveira, né? E tem a palavra morte junto ali. E isso, querendo ou não, foi um problema que eu tive que encarar durante os primeiros anos de publicação, quando eu lancei pela primeira editora, porque repelia. Onde eu vou. Meu, esse menino é doido. Por que ele não escreve um livro sobre, sei lá, o preço do chuchu? Um livro sobre, sabe, uma coisa mais fácil que tá ali, vi o preço do chuchu, escrevi sobre. Por que ele quer falar disso dessa forma? E eu falei, não, eu quero falar disso dessa forma. Se não vão me aceitar agora, nos lugares em que eu quero ocupar, eu vou começar de onde eu posso começar. E aí, caríssimo autore, por favor, pensa nisso no seu projeto. Se ele tem alguma questão que impeça, porque aborda algum tema sensível, ou não é algo que está lá na prateleira da livraria, observa, porque se não está na prateleira da livraria ainda, ou da biblioteca, é porque esse espaço também é seu. E você tem que dar esse primeiro passo. E geralmente são os livros de fantasia, não é, Bibi? Porque eles vêm com essa força. Total. Inclusive, eu ainda conheço poucos influenciadores literários focados apenas na fantasia nacional. Eu posso dizer que, tipo, eu sou uma, assim, das poucas. Por quê? Porque ainda existe dificuldade de aceitação de fantasia nacional no nosso país. Então, o influenciador, ele é um trabalho como qualquer outro, gente. Quando a gente começa a trabalhar aqui, é muito trabalho. Então, às vezes, o engajamento num post é necessário. O engajamento numa indicação é necessária. E quando os influenciadores percebem que a galera não tá nem aí, às vezes, para uma fantasia nacional, por aquilo que a gente conversou, os influenciadores acabam procurando outros tipos de narrativas ali para indicar nos seus perfis. Só que eu bati o pé e eu continuei construindo essa bandeirinha de vamos apoiar as fantasias nacionais. Vamos, você, leitor que me segue, vamos mudar isso. E eu construí uma base de seguidores tão maravilhosa, Marcos, que apoia mesmo. Então, esses meus seguidores, eles vão ir lá
nesse espaço que o Marcos falou, onde ainda não tem a fantasia nacional, e se você colocar lá a sua fantasia nacional, ele vai comprar. Então, eu concordo totalmente com o que o Marcos disse. Se você tem medo de escrever uma fantasia por causa do medo do flop, né? De flopar, de não dar certo, enfim, acredite, tem sim leitores que vão ler. Porque os meus seguidores, eu percebo que são pessoas muito engajadas com a fantasia nacional. Eu sou muito apaixonada por essa comunidade que se criou ali. E eu tento o máximo, assim, bater na tecla para que a galera continue me apoiando nessa divulgação de fantasia nacional. Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre fantasia nacional, eu quero indicar o meu Clube do Livro, que é um clube que a gente lê todos os meses, fantasia nacional, tá? Você pode encontrar esse clube no Instagram como @o Fantástico Clube do Livro. E você vai encontrar o clube lá. Ou pode colocar lá o meu @bibilendo e você vai encontrar lá na bio do meu Instagram, você vai encontrar o user, tá? Então é só ir ali no Bibilendo que você vai encontrar. Todos os meses a gente lê livros nacionais, fantasias nacionais, né? O foco é esse. E também temos um projeto no Catarse, para caso você queira apoiar, ajudar a escolher os títulos que a gente lê, também tem. E é totalmente gratuito. A gente tem um debate final todos os meses, onde a gente fala sobre esses livros. Então, assim, percebe que eu, de alguma maneira, criei um clubinho também para conseguir incentivar a galera a ler todos os meses fantasia nacional. E ao final do ano a gente vai ter lido 12 fantasias nacionais, sabe? O que é muito, porque num país onde a gente lê, em média, 2 livros por ano por pessoa, ter membros ali no clube que leem 12 livros de fantasia nacional ao ano já é, assim, um absurdo, sabe? Então, é isso. Acho que vocês não podem desistir. Vocês têm que confiar no talento de vocês, nas ideias de vocês, procurar apoio, procurar pessoas que também gostem de ler, ir para o Twitter, encontrar autores, mandar mensagem para eles, tentar se enturmar, encontrar espaços que vocês consigam, né, como esse aqui, onde vocês consigam pegar mais, entender melhor, né, sobre o mercado, porque em algum momento vocês vão encontrar leitores, sabe? E para finalizar, assim, essa fala, eu li uma vez uma pergunta que uma autora fez assim no Twitter, né? Para você, o que é ser um autor assim de sucesso? O que é a sua? Bom, eu sou um autor de sucesso por causa disso. E eu fiquei pensando antes de responder ela, né? E eu vi que algumas pessoas assim colocaram até nas respostas do tipo, viver só da escrita, ser um best-seller, enfim, ser reconhecido no Brasil. E eu fiquei pensando que não. Para mim, sucesso, sendo um autor, é no momento em que eu escrevo uma história e eu sei que, pelo menos, algumas pessoas querem ler. No momento em que eu senti que 5 pessoas, por exemplo, tirando a minha família, meus pais, meus amigos, né? Pessoas que não são do meu círculo social, querem ler aquela história porque fui eu que escrevi, ali eu já sei que vai ser um sucesso, entendeu? E é isso. Eu acho que eu vou continuar escrevendo os livros enquanto tiver leitores que querem ler. Bibi, olha, eu ficaria aqui com você. Na verdade, não só ficaria aqui com você, como também assaria um bolo de cenoura pra gente ficar com um aqui cafezinho. Com um cafezinho, conversando. O papo foi maravilhoso. Eu acho que é um começo de um papo muito interessante, que a gente pode continuar nas redes sociais. Então, sigam a Bibi, @bibilendo, pelas book redes, que são aí, né, os Instagrams literários, TikToks, Twitter, enfim. E euzinho, né? Poxa, a gente tá aqui a semana inteira, você ainda não... @eu, Marcos Martins, com Z mesmo. Bibi, foi fantástico e foi uma honra ter você na nossa fantástica fábrica de livros. E, estamos ansiosos para o seu livro, tá? Para pegar na mão a sua história. E obrigado por compartilhar com a gente um pouco desse amor e transmitir essa fantasia para a gente, porque acredito que deixa a vida mais leve.
Com toda certeza. Se algumas pessoas aí que estão assistindo nessa live ficaram animados e querem fazer esse movimento, já fizemos o nosso trabalho, Marcos, que é bem isso que a gente queria, né? Fazer a galera se motivar a participar da fantasia nacional, porque é disso que a gente precisa. A gente até conversou, eu, Marcos, que fantasia ela mostra para a gente exatamente como as coisas mudam, através de revoluções, através da movimentação da galera. Então, se a gente for ler alguma fantasia, sempre a gente vai lutar contra algo com união, né? Então, é isso que a gente tem que fazer aqui com o crescimento da fantasia no Brasil. A gente tem que lutar juntos. E estamos juntos total, Bibi. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Beijo. Beijo, Bibi. Beijo. Pessoal, olha, eu sempre fico muito, muito contente com todos os convidados que passam por aqui. Mas a Bibi realmente eu acho que marcou bastante, porque ela trouxe um tema que eu gosto muito, que você gosta muito. E além da gente falar sobre fantasia, a gente falou muito sobre mercado editorial. E olha só, por mais que fantasia leve a gente para algo ali intocável, ligado à magia e ao encanto, ela também tem uma estrutura e ela também tem todo o fundamento ali que vale a pena conhecer e vale a pena estudar. Ó, não esquece de procurar por aqui o link para você se inscrever e receber o nosso material de apoio. O nosso próximo convidado ou convidada logo mais está aqui com a gente e eu espero te ver de novo, né? Sempre aqui com meu copo gigante de 500 ml de água. Beijo, pessoal. A fábrica fecha por hoje, mas essa semana tem mais. Tchau, tchau.